a imagem. Pronto, estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Boa noite a todos e a todas que estão nos acompanhando. Mais uma quinta-feira de live aqui no canal do Nina Hub. Eu sou o Léo. Dessa vez eu coloquei uma camisa cinza, porque eu já estava emendando, acho que a terceira live com camisas pretas. Então, hoje eu vou variar um pouco a minha paleta de cores. Mas hoje a gente traz a Débora Lilienfeld e a Tiziana Rolim para bater um papo com a gente sobre negócios de impacto e a nova economia, né? Então, antes da gente iniciar o papo, eu lembro que a gente está transmitindo ao vivo no YouTube. Então, se você tem perguntas, corre lá no nosso Linktree e acesse o YouTube. E também a gente está ao vivo no Instagram. Então, as perguntas que vocês colocarem no Instagram, a gente não consegue ver. Então, dá preferência para assistir lá no YouTube, que lá é melhor. E no Instagram também, com 1 hora de live, a live é encerrada automaticamente por causa da limitação da plataforma. Então, vai lá no nosso Linktree, acessa o link para ir para o nosso YouTube, que a transmissão fica muito melhor, muito mais confortável por lá. Meninas, mulheres, moças, boa noite. Obrigado por atenderem ao chamado, por atenderem ao convite. Eu já trabalhei com vocês em determinados projetos, em outros momentos, então é bacana ter vocês de tão boa vontade, né, atendendo ao nosso convite. E eu queria que vocês começassem se apresentando. Eu vou passar primeiro a bola para a Débora. Débora, se apresenta, fala um pouquinho para a gente sobre... Talvez a Débora tenha caído, não sei, a imagem está estática. Então, eu já vou passar para a Tiziana. Tizi, fala um pouquinho para a gente sobre o que você faz, sobre suas iniciativas de impacto, fala sobre a Somos Um, manda brasa. O que eu faço? Tu quer que eu fale em quantos minutos? Brincadeira. Boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite, Léo, em nome da Nina. É muito bom estar com a Débora aqui, a gente não se conhece pessoalmente. Aliás, ela acabou de sair. Ela volta já. Ela vai já voltar, mas eu me chamo Tiziana, eu sou administradora, sou diretora de Gente e Impacto Social da Serrolim Engenharia e sou fundadora da Somos Um, que é um negócio de impacto social e que a gente está apoiando negócios de impacto e fomentando tudo que for de assuntos da nova economia, 2,5, que a gente vai falar aqui hoje um pouquinho, né, Léo? Isso. Acho que é isso, porque se eu começar a falar o que a gente faz, aí eu vou antecipar o que a gente vai falar aqui hoje. Bacana, e aí eu tô muito bem. Boa noite, mas a Débora tá lá em bom dia, não é isso? Débora, você já deu a primeira caída, mas a gente tava ali esperando. Fala para a galera de onde que você está falando, que eu acho eu acho muito bacana sempre comentar isso. E fala para a gente um pouquinho de como que você se envolve com negócios de impacto, qual que é a tua atuação, para a gente partir para as perguntas da... Eu sou Débora, eu estou falando diretamente da Ilha de Bali, na Indonésia, então um pouquinho longe de vocês, mas com muita saudade da terrinha. Minha experiência com impacto, ela vem desde 2003, na verdade, antes até que a gente usava esse termo negócios de impacto. Eu comecei a trabalhar com investimento de impacto, na verdade, em 2003, com fundos dentro de uma ONG chamada Conservação Internacional, e o fundo dava acesso a crédito para pequenas e médias empresas que tinham um foco exclusivo em conservação de biodiversidade, né? Então, a minha introdução a esse mundo, ela foi nessa época, e justamente na época quando se falava muito de microfinanças. Mohamed Yunus tinha ganho o Nobel da Paz há pouco tempo, então se falava muito de microfinanças como ser uma solução. Eles pensavam, na época tinha discussão, né, isso em 2003, então já faz bem assim, bastante tempo, não para me envelhecer assim, mas se falava muito de microfinanças como sendo a panaceia para o desenvolvimento, né? Então, naquela época, a gente falava de objetivos de desenvolvimento do milênio. Um dos grandes objetivos era a diminuição de pobreza, e as microfinanças vinham como uma das grandes esperanças de solução para a gente conseguir ajudar em massa e em escala esses negócios e essas pessoas a saírem da pobreza, né? Então, eu fui meio que
fui enviesada. Eu fui porque eu me misturava muito nessa questão de usar ferramentas do capitalismo, vamos dizer assim, para dar outros tipos de benefício, e caí nessa ONG que tinha esse viés de conservação, mas que estava com essas ferramentas, né? Então, eles trabalhavam com isso desde 1999, trabalhavam com esse tipo de empréstimo. Em 2003, eles aumentaram o fundo com a ajuda de entidades do setor privado e do setor público e mistas, né? No caso, que era o Banco Mundial. Enfim, e aí eu fui, e aí hoje continuo, né? Acho que eu até comentei que é a paixão da minha vida. Eu acho que a paixão mais longa da minha vida tem sido os negócios de impacto. São 17 anos de amor, né? Sim. Namoradas vieram. Sou apaixonada desde o dia que ela nasceu. É a segunda paixão mais longa da minha vida, são os negócios de impacto. 17 anos. Não, Léo, eu vou aprender aqui hoje, né? Porque eu estou no infantil 2, no ensino médio, na faculdade já. Não, todos. O único que vai aprender aqui hoje sou eu, né? Vamos lá, vamos começar o nosso papo hoje, né? Eu acompanho, né? Eu tenho acompanhado. Olha aí o tio Deusman Online, já mandou um abraço aí. Olá. Olá, né? Boa noite. Seja bem-vindo à nossa live, seu Deus. Vamos lá bater o nosso papo. Eu tenho começado, tem algum tempo, né? Eu já me meti em uma coisa ou outra de negócios de impacto, alguns negócios de talvez um cunho um pouco mais social, né? Mas eu comecei a entrar mais nesse mundo mesmo, tanto depois que eu conheci a Débora, né? Eu sou namorado do braço direito da Débora aqui em Fortaleza, a Egla, que acabou de comentar. E aí é inevitável, né? A gente começa a compartilhar alguns mundos, a gente começa a conhecer, porque as conversas realmente vão se juntando, né? E o que eu acompanhei, né? Eu faço toda uma leitura para fazer uma pauta para vocês, e a gente vê que o chamado setor 2.5, né? 2,5, vem ganhando cada vez mais protagonismo no Brasil e no mundo. Né? Então, de 2017 para cá, o número de negócios subiu bastante. Então, a gente tem iniciativas como Artemisia, como a Pipe Social, né? A Pipe Social, ou PIP Social, agora eu não sei como que vocês vão falar, mas eu chamo de Pipe, aponta um crescimento aí de 600 para mais de 1.000 negócios nessa área. Né? Então, é um setor que tem estado em efervescência, né, por várias necessidades da sociedade. Né? Então, a gente acaba tendo um crescimento muito grande nessa hora. E um dos motivos, né, do crescimento do número desses negócios é o atendimento a algumas questões urgentes da sociedade, né? Sejam questões, às vezes, mais sociais, questões, às vezes, mais econômicas, ou questões até ambientais, né? Eu entendo que, e aí eu vou deixar vocês falarem depois melhor sobre isso, mas eu entendo que o impacto, ele permeia essas dimensões, né? Então, você pode ter negócios de impacto que tem um foco maior em uma dessas três áreas, né? Então, partindo também lá dos ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, junto com todo esse conceito, né? A gente está aqui com as duas hoje para bater um papo sobre como esse lado da economia, né, esse lado do mundo dos negócios, esse lado do capitalismo, como até brincou a Débora, né, de usar mecanismos do capitalismo para atuar melhorando condições da sociedade, né? Como que isso trouxe esse setor para esse spotlight, né, para esse holofote. E aí, depois desse meu breve enrolado aqui no meio campo, né, porque eu preparo o meu roteiro para contextualizar para vocês, né, eu preparo aqui para passar a bola para vocês. Eu queria começar que vocês explicassem sobre a ótica de profissionais, de especialistas na área, de pessoas realmente engajadas na área, o que a gente chama de setor 2,5, de setor 2.5, né? O que a gente chama de negócios de impacto, o que é isso, por que é diferente de uma ONG. Eu queria que vocês começassem falando sobre isso, e aí eu vou passar a bola primeiro para a Tice. Então, Tice, fala para a gente, explica como que que é um negócio do setor 2,5, fala para a gente.
Então, de forma bem reduzida, porque, Léo, eu tenho uma palestra montada que eu venho dando em alguns lugares que dura 50 minutos só sobre esse assunto, né? Então, a gente... De uma forma... Esse assunto não dá para fazer uma manchete, mas aqui a gente não vai ter tempo. Mas, de forma resumida, a gente tem o primeiro, o segundo e o terceiro setor. Todos conhecem, né? Governo, privado, ONGs, assim, associações sem fins lucrativos. E aí, o segundo setor, ele existe dentro desse capitalismo para lucrar, né? O que a gente chama, são empresas que geram lucro, enfim, que estão aí nessa economia que a gente está vendo. E o terceiro setor, ele existe para resolver um problema social, mas que não lucra. E o segundo, ele não está muito, algumas empresas, a grande maioria, não está muito preocupada com o impacto que está gerando, social e ambiental, se está positivo, se está negativo, não medem o impacto. E o centro da mesa está lucrando, não está. A decisão está muito mais no lucro e no desenvolvimento da empresa, nesse formato, do que no impacto. Então, nasce o setor 2,5, que a gente chama de coração social e cabeça de negócio. É quando se mistura, é um meio do caminho onde eles se encontram. Ele existe como uma ONG para resolver um problema social, mas como um negócio, ele precisa lucrar. É um negócio como qualquer outro, com todos os setores, com todos os desafios de um empreendedor. Só que o empreendedor social, eu acho que tem mais desafios ainda do que o empreendedor que não é de impacto social. E aí surge esse negócio que ele não vive de doação, ele precisa ser sustentável, ele precisa lucrar, como qualquer negócio, mas a finalidade dele não é o lucro. O lucro é o caminho. Ele existe para resolver um problema social e, para isso, ele precisa lucrar. É uma lógica invertida, entende? E a Artemisia, você falou da Artemisia hoje, tem uma frase muito boa que eu gosto demais e que eu sempre falo nas minhas palestras, que é o setor 2,5 você responde a pergunta, entre ganhar dinheiro e mudar o mundo, fique com os dois, né? Você pode ficar com os dois. Tem muitas empresas que estão atuando e dizem assim, não, eu vou lucrar, e quando eu tiver muito lucro, ou tiver sobrando, né, eu vou fazer um impacto social, vou fazer uma responsabilidade social, vou ajudar. Acontece muito isso, eu escuto muitas pessoas, quando eu me aposentar, eu estou juntando dinheiro para ajudar pessoas, ou para gerar impacto. E a gente não tem mais tempo, a gente não pode esperar. A gente tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, quando você fala sobre essa nova economia, né, 2,5, eu acho que mais na frente a gente vai ter a oportunidade de falar mais sobre isso, mas para mim, assim, pelo que eu tenho lido, pelo que eu tenho pesquisado, e pelo que eu estou estudando, e pelo que eu sonho, assim, muito em breve, não vai mais precisar de, por exemplo, sistema B para certificar as empresas, não vai mais precisar de legislação especial para negócio de impacto, porque todos os negócios serão de impacto, porque não tem outra saída para a sobrevivência da humanidade, entende? Então, e aí tem uma outra forma também, as ONGs, eu, por exemplo, sou conselheira da Redice, que a gente criou lá o Estrelário, que é um negócio de impacto para a sustentabilidade das ONGs, entende? Então, as ONGs também, aí as ONGs começam a puxar um pouco o braço do negócio, do lucro dentro, para reverter 100% do lucro para a sustentabilidade, porque as ONGs também precisam disso. E as empresas tradicionais começam também a migrar um pouco e gerar impacto. A Serrolim Engenharia, por exemplo, agora nós temos uma nova diretoria, que eu acabei de criar, que chama Diretoria de Gente e Impacto Social. E nessa diretoria, a ideia é o seguinte, qual é o seu core business? O nosso é construir, certo? A gente constrói prédios. Na Aldeota e no Meireles, alta renda. Mas qual problema social está ligado ao seu core business? Então, essas duas perguntas se conectam. E aí, o nosso é habitação popular. Então, agora eu passei a tarde inteira em reunião com a equipe das vilas sociais e com o Marco da Dínamo, que é uma aceleradora de São Paulo, e a gente está construindo a viabilidade e o projeto das vilas sociais, que a Somos Um vai lançar junto com o Estado Urbano, e a Serrolim Engenharia vai construir como um braço de impacto, onde a gente vai, modelo Yunus com Danone, vai, investe, recebe o custo de volta e não ganha nenhum real com isso. Por quê? Porque eu continuo ganhando dinheiro na Aldeota, no Meireles e no Cocó, só que eu uso parte da minha energia, dos talentos dessa empresa, para resolver um problema social, entende? Então, assim, a gente tem três modelos, na minha opinião. A gente começa um negócio
sendo um negócio de impacto, como é o caso da Muda Meu Mundo, Catarina Mina, enfim, vários outros negócios aí pelo Brasil. A gente tem as empresas tradicionais que estão atentas a isso e expandem a consciência e começam a ter responsabilidade de olhar e dizer, não é só gerar emprego, pagar imposto, não é só isso, eu preciso reportar meu impacto. E aí começa a ir para o braço social também dentro desse negócio. E as ONGs que começam a pensar, eu não estou conseguindo sobreviver, está muito difícil captação de recurso, que está mesmo e agora com a pandemia piorou, e eu vou precisar lucrar, entende? Então é um meio do caminho aí das duas coisas, sabe? E eu não acredito em outro modelo para a gente seguir enquanto espécie. E eu dei uma palestra na CDL e uma na FIEC, dia 10 e 11 de março, todos empresários, comércio e indústria. E eu falei que os negócios que não se preocuparem e reportarem o impacto social e ambiental que sua empresa está causando nos próximos 5 anos, por consciência, eles vão precisar fazer por sobrevivência da nossa espécie e dos negócios. Porque as pessoas não vão mais comprar o seu produto só pelo o que você faz, ela vai comprar como você faz e por que você faz. As empresas não vão conseguir reter jovens talentos se elas não tiverem um propósito, se eles não tiverem ali acreditando que estão mudando o mundo, sabe? Então, assim, em tudo por tudo, pelo negócio e pela humanidade, a forma que eu acredito de reduzir a desigualdade, de ter o sonho de ter um mundo sem pobreza, que é o livro do Yunus, que foi o que me inspirou muito para criar Somos Um, que ele fala que o sonho dele é que um dia as pessoas precisem ir no museu para conhecer o que é pobreza, e é o meu sonho também. Então, para esse mundo, eu acredito que a solução é o setor 2,5, são os negócios de impacto. Bacana. Eu que fico de fora, eu consigo entender de que maneira, né? Eu trabalho muito no dia a dia com desenvolvimento de negócios, então eu estou sempre muito ligado a programas de formação empreendedora, né? E principalmente na criação e na validação, estruturação de modelos de negócio. Então, o que é que me parece, né? O que é que eu entendo na realidade disso que vocês falam? Que o negócio de impacto, né, ele não é um negócio que está fazendo uma doação, ele não é um negócio que está fazendo uma doação financeira, digamos assim, não é algo que está fazendo algo de graça em prol de um bem. Não, ele é um negócio, né, que tem a sua estrutura financeira voltada para ações que tanto sejam um pouco mais éticas, né, que sejam mais atentas às necessidades das comunidades, são mais conscientes e que, às vezes, a própria ação desse negócio, dessa estrutura, está ligada a um impacto mais direto. Então, você fala, por exemplo, da habitação. Então, se você estrutura um negócio de maneira mais competitiva para conseguir levar acesso a uma moradia mais digna para parcelas da população que não conseguiriam financiar um apartamento ou que não conseguiriam uma moradia dessa qualidade, você acaba democratizando isso através do seu modelo de negócio. Você vai continuar recebendo um salário, você vai continuar pagando salários, impostos, aquela coisa toda, só que você criou um negócio onde as pessoas estão sendo beneficiadas, as pessoas estão sendo beneficiadas não com a grana, mas com bem-estar, com igualdade, com acesso, com oportunidades, né? E eu acho bacana, porque eu vejo a atuação de vocês duas, né? Eu vejo a Tizi muito forte no social, a gente vai conversar sobre algumas ações lá na frente, mas eu vejo a Débora, por outro lado, muito mais no ambiental. E aí, Débora, se eu estou vendo errado, você também me corrige. Mas o que eu acompanho muito da Débora, principalmente pelo fato curioso dela trabalhar com isso hoje lá em Bali, né? Além do fato dela gostar muito dos tubarões-baleia, né? É que o negócio de impacto, ele não precisa atuar nas 3 frentes, né? Ele pode ter a sua área de expertise, como eu vejo meio que vocês se diferenciam nisso, uma mais no ambiental e outra mais no social. Mas aí, Débora, eu pergunto para você, né? Como que se dá esse conciliar das áreas de impacto no negócio de impacto? Eu posso ser um negócio de impacto se eu for só ambiental, eu posso ser um negócio de impacto se eu for só social. Como que se dá o equilíbrio entre essas frentes de impacto
nos teus negócios, por exemplo, nas tuas atividades, como que você vê isso acontecendo? Não, assim, eu acho que definições de negócio de impacto existem várias, inclusive instituições diferentes definem negócios de impacto de maneira diferente. Quando eu comecei a trabalhar com essa área, né, como eu falei, bem lá atrás, não tinha esse termo, na verdade não se usava esse termo. O termo que usava era um termo em inglês que chamava triple bottom line. Vamos dizer, quando a gente olha nos estados financeiros, o lucro, né, que é tem que estar, não está no vermelho de preferência, a gente queria ver um benefício triplo. E no caso era social, ambiental e econômico, né? Então, para a gente tinha que ter esses 3 impactos. E todos os outros fundos e os outros investidores que a gente conversava naquela época, eles tinham uma visão parecida. A diferença era como que eu defino aquele social, como que eu defino aquele ambiental e como que eu defino aquele econômico. Mas os 3 tinham que estar presentes. Então, assim, não era uma competição entre um e o outro. É só como eu defino. Aí, como eu defino, por exemplo, eu trabalhava num fundo que era de uma ONG, e essa ONG queria, o foco dela, a missão dela era conservação de espécies e conservação na época era foco em espécies e territórios, áreas protegidas. Então, para eu poder investir em qualquer coisa, eu tinha um comitê de investimento que dizia que eu tinha que arguir aquele investimento e dizer, olha, esse investimento aqui ele vai diretamente impactar X hectares e X espécies. Esses eram os meus indicadores de impacto ambiental. Aí eu chegava no segundo ponto, e vai impactar X centenas de pessoas e vai gerar X renda. Então, eu tinha que descrever como é que era o impacto em cada um das 3 caixinhas. E depois, isso para um comitê de biodiversidade, e na época a gente chamava o comitê de biodiversidade desenvolvimento social. E tinha um outro comitê que era o comitê financeiro, ou seja, eram pessoas do setor privado que eles iam olhar, ok, uma gama de experts já disse que vocês estão ok no impacto, agora vamos olhar se esse negócio aqui vai rodar. E aí essas pessoas analisavam o que hoje se chama de modelo de negócio, na época não usava esse termo, desculpa que está muito tempo. Na época a gente tinha plano de negócio, aquela coisa assim. E aí eles olhavam tanto como é que aquele negócio ele vai se sustentar no sentido econômico, financeiro, olhava todos os aspectos, marketing, etc., como que ele vai se comportar como negócio e como que esse negócio dá um retorno financeiro para o fundo continuar atuando. Né? Então, quando a gente olhava com uma ótica de investidor, era essa a ótica. E cada investidor, então, estou te falando do nosso exemplo, era assim. Tinha um outro fundo que a gente era, vamos dizer, amigo, e ele olhava de outra maneira. Ele não estava tão preocupado com X espécies, X hectares já era protegida. A preocupação dele era em X produtores de orgânicos, vamos dizer. Então, ele usava aquela mesma equação, só que para ele na frente era o social com esse indicador. Então, eu acho que, assim, na minha experiência que eu vi, tanto em fundos como nos negócios, como nas agências que fomentam esses tipos de negócio, a equação ela acaba sendo, ela tem itens iguais, que são esses 3, mas a maneira de como eu meço, como que eu decido onde que eu vou atuar é diferente. Né? Então, assim, às vezes você fala a palavra conciliar. Eu acho que é mais conciliar com a minha missão e o meu ethos, né? A minha razão de existir, eu como fundo ou eu como uma agência de fomento para esses negócios, como que eu concilio dentro da minha visão. Então, por exemplo, eu já trabalhei em fundos que tinham muito mais o viés de social, então eles queriam ver pessoas impactadas. E aí, mas não descartava o ambiental. Eu acho que, assim, na minha ótica, o que eu vejo a nível internacional, global, um equilíbrio entre esses 3, porque eu não posso fazer algo que é socialmente bacana e que vai dar um outro impacto negativo. Eu acho legal que a Tiziana falou essa história da Danone com o Yunus. Tem uma história, faz tempo que eles começaram essa parceria, e na época a gente conversava com uma pessoa que trabalhava na Danone. Aí a fofoca que rolava é que ele tinha chegado na Danone para ver os iogurtes, porque a parceria, só para dar uma breve introdução, a parceria inicial do Mohamed Yunus com a Danone é que eles iam criar uma parte de negócios sociais, e na visão dele, o negócio social era impactando a base da pirâmide, ou seja, aquela gama de pessoas que estão de baixa renda.
E aí ele chegou lá para provar o iogurte, porque a Danone tinha feito todo um novo produto, que era um iogurte super nutritivo para crianças em Bangladesh, com como é que se diz? Com uma embalagem que fosse muito mais acessível, que as pessoas de baixa renda podiam comprar. Então, elas teriam acesso à nutrição. O foco é, vamos ter mais acesso amplo à nutrição. Então, quando a gente olha social, ambiental e econômico, ok, economicamente eles vão poder comprar, vão ter mais acesso à nutrição e assim vão melhorar a sua saúde. E aí disse que a história que o Mohamed Yunus chegou lá, viu, provou o iogurte, que delícia, e aí ficou com a embalagem na mão. E se isso aqui, eu vou fazer o que com isso? Aí ficaram os diretores de produtos olhando assim, hã? Não, mas e aqui? Tá, eu comi o iogurte legal, e aí essa embalagem de plástico, eu vou fazer o quê? Vou jogar no lixo? Porque vocês estão vendo aqui não tem sistema de coleta, não tem reciclagem, não tem nada, e aí? Aí disse que foi uma gravadora pirando, porque como assim, né? Ou seja, na ótica dele eu soluciono um problema, que eu dou acesso àquela grande camada da população a ter um pequeno lanchinho nutritivo, principalmente crianças, mas aí eu criei um outro problema. Porque quando eu olho para aquele entorno, que é um entorno que não tem renda, que não tem acesso a saneamento básico, aí daí a gente vai para, como a Cristina falou, a gente pode dar uma aula, você não pode criar uma solução para uma coisa e criar o problema no outro lado, né? Então, eu diria assim, não conciliar os três, conciliar talvez assim, tentar olhar para todas as soluções e nas três, é como se você colocasse 3 filtros para olhar, né? Aquela coisa assim de filtro de Instagram, bota 3. Isso que você falou do iogurte, eu achei bacana, porque mostra que é uma construção sistêmica, né? Então, você vai construindo uma ação, uma atividade, onde você vai tentando gerenciar isso tudo ao mesmo tempo. Isso que você falou do Danone me lembrou alguns artigos que eu li nesse período que a gente está sobre doações, sobre como comunidades, né, têm lidado, têm sobrevivido, né, têm vivido esse período que a gente está vivendo. E um dos comentários que eu vi, que eu achei bem bacana, é que quando você compra uma cesta básica lá no Pão de Açúcar, na Aldeota, pega essa cesta básica e vai levar para uma comunidade lá no Cumbuco, você continua, você resolve uma parte do problema, né? Mas você continua meio que concentrando ainda uma renda, porque você continuou comprando a cesta básica no Pão de Açúcar, continua sendo um supermercado, uma rede conhecida por ter um padrão de preços mais alto, num bairro mais caro, etc, etc. Né? Então, eu vi artigos e especialistas que falam que, por mais que possa parecer estranho para essa cabeça que algumas pessoas ainda têm, né? Quando você pega o dinheiro e dá a decisão desse consumo para a pessoa na comunidade, você estimula que ela atenda às necessidades dela. Quem que é a gente, né, para julgar, para colocar uma ordem na pirâmide de necessidade de uma pessoa dessa? Então, quando você coloca o dinheiro no circuito, você faz com que a economia gire naquele lugar. Então, se você coloca grana, digamos assim, ao invés de uma cesta básica, a pessoa vai consumir no lugar, ela vai consumir do jeito que ela quer, e você ainda, de quebra, descentraliza um pouco essa renda, né? Então, eu acho bacana que entender como que toda ação vai gerar efeitos sistêmicos, né? Então, eu gostei dessa do Danone porque conectou com isso que eu li no período. Gabi, coloca a pergunta do Fábio na tela. Tice, já vou conectar com algo que eu ia comentar contigo, né? A Somos Um puxou algumas iniciativas bem bacanas no Ceará aí nos últimos 2 meses. A gente teve campanhas como Supera, a gente teve o Retoma Ceará, que eu participei de tão pertinho, né? Participei lá junto com a Michelle, com o Moisés, fiz parte do time que cuidou de algumas atividades, né? Mas todas elas são ações que foram locais, né? Pensadas na necessidade de comunidades cearenses, em comunidades fortalezenses, né? Até mais especificamente. Então, o Fábio perguntou se faz parte aí do teu horizonte dentro da Somos Um de levar isso e impactar, quem sabe, fora de Fortaleza,
quem sabe também fora do Ceará. Fala aí, diz. Bem, a gente começou há 2 anos a fazer um trabalho no Ceará, então a gente está ainda com alguns projetos pilotos validando para poder ir para o mundo, não só para o Brasil, mas para o mundo. Mas a gente pensa grande, né? Eu vou já voltar para essa situação, essa pergunta, mas eu queria falar primeiro, pegando o gancho dessa história de fazer a economia girar no bairro, né? Eu aprendi com o Joaquim do Banco Palmas, da primeira vez que eu fui lá, ele me explicou a história do balde. E ele disse que chamou a comunidade e falou, olha, você ganha um salário, você ganha 2, você ganha 3, ok, mora no bairro. Aí ele pegou um balde, colocou bolinhas de ping-pong dentro e pegou outro balde e cortou o fundo. Aí ele começou. Fulana, você faz supermercado dentro ou fora do bairro? Ela dizia, fora. Aí ele botava no balde que estava com fundo furado, certo? Aí a outra dizia, no bairro. Aí ele botava no que estava consertado. E aí ia. Aí ele falou, todas essas bolinhas que saíram do chão é recurso gerado de pessoas dentro do bairro que estão indo para fora do bairro. E qual é o desafio? Como é que a gente faz isso girar aqui dentro, né? Foi quando ele criou a moeda digital deles para fazer o negócio girar dentro do bairro. E aí, agora, na pandemia, o que foi que aconteceu? Nas primeiras semanas, assim, foi caos. Eu fiquei mal, muito mal, não conseguia dormir, ficava pensando como é que eu vou usar todos os instrumentos que eu tenho para apoiar pessoas, sabe? Foi bem punk. E aí, um dia, 2 horas da manhã, eu fiquei, meu Deus, o Edson, meu marido, tinha falado, vamos fazer alguma ação de ajudar as pessoas mesmo, financeiramente, né? E aí, dentro da Somos Um, a gente existe, no bom cearês, né, como diz, para ensinar a pescar. Não é para dar o peixe, mas a gente tem consciência também que tem momentos que precisa dar o peixe, porque não tem opção, entendeu? Só que aí eu ficava pensando, gente, como é que a gente vai fazer isso? Porque, de repente, a gente não vai ter controle sobre como esse dinheiro está sendo gasto e a gente precisa ter segurança de que isso vai para alimentação, remédio, entendeu? Necessidade básica. E 2 horas da manhã, eu sem conseguir dormir, me veio uma ideia. Aí eu, doida para dar 8 horas da manhã, ligar pro Joaquim. Deu 15 para 8, eu falei, não, ele já deve estar no ar. Aí liguei pro Joaquim. Joaquim, é possível a gente cadastrar pessoas dentro da plataforma do É Dinheiro, creditar dinheiro para elas. Elas não podem sacar esse recurso. A gente cadastra o comércio do bairro dela, ela vai lá no comércio, troca por comida, e só o comerciante pode sacar esse dinheiro. Ele falou, Tice, é possível. Tu tem isso pronto? Ele falou, quase. Não, para começar hoje, não, mas em uma semana eu boto isso para rodar, porque ele tinha tecnologia bem próxima disso, entende? E eu falei, vamos fazer. Então, resumo da ópera, né? A gente está fazendo a economia do bairro girar. Aquele morador tem dignidade, poder de compra, porque, ok, uma cesta básica é ótimo, e a gente já distribuiu 15 mil cestas básicas pelo Supera Fortaleza, mas não vem proteína, quase nunca, né? Quando muito, uma sardinha, e a pessoa vai comer o que vem na mesa. É outra dignidade, além do supermercado, escolher o que ela vai comer. E aí, o mercadinho do bairro, que estava muitas vezes fechando porque não tinha quem comprar, começa a vender. E eu recebi vídeo de comerciante dizendo, eu vendi 10 mil reais essa semana só com esse negócio, sabe? Mudou minha vida e tal, e fez a economia do bairro girar. Além disso, todas as cestas básicas que a gente está comprando, que já foram milhares, né? A gente está priorizando comprar no bairro. Então, por exemplo, agora, essa semana, a gente está cadastramos 3 mercadinhos do Caça e Pesca para comprar a cesta básica dos mercadinhos. Já compramos lá no Bom Jardim mais de, sei lá, quase 3 mil cestas básicas dos mercadinhos locais. Lá no Conjunto Palmeiras também, mercadinhos. A gente faz, né, a rede, diz, fulano, indica o mercadinho e tal. E a gente está comprando cesta básica deles para justamente fazer essa economia do bairro girar, que é a base, né? A gente precisa fazer isso. E aí, nessa ideia, nessa brincadeira, a gente foi indo. A gente já está com 11 mil pessoas cadastradas, não é dinheiro, 15 mil cestas distribuídas, ou seja, mais de 25 mil famílias. Se você está 4 pessoas por família, são 100 mil pessoas. E impactando e gerando resultado e fazendo a economia do bairro girar, entende? Então, essa é uma economia que a gente acredita, essa é uma ação super importante, não só durante a pandemia, mas o pós-pandemia, e esse é o desafio, como a gente fazer isso para todo sempre, né? E aí, a gente criou, a partir dessa ideia, eu falei, gente,
eu tive essa ideia e eu posso colocar ela em prática. Quantas pessoas têm ótimas ideias, talvez melhores do que essa, que geram mais impacto ainda, mas não têm os instrumentos para colocar em prática? Então, vamos pensar num hackathon online, que aí foi o desafio Retoma Ceará, para essas pessoas terem a oportunidade de, enfim, colocar suas ideias, né, em prática, no ar e tal. E foi um sucesso, o Léo participou, a Nina foi nossa parceira. E aí a gente teve mais de 400 inscritos, tivemos 60 equipes trabalhando, 40 propostas entregues. A gente teve, acho que 17 ou 19 que a gente escolheu, tipo, finalistas. E depois a gente escolheu as 3 pré-finalistas e 3 finalistas. Essas 3 ideias, a gente está acelerando elas em parceria com o Sebrae e a Prefeitura e o Governo do Estado. E aí, uma delas é o Troqueiro, que é uma plataforma de troca de serviço ou de produto. Outra é o Bota para Entrega, que é cadastrando pessoas autônomos que têm moto, ou bicicleta, ou carro para entregar dentro do próprio bairro. Então, é uma conexão local também, com esse pensamento de não pegar um motoqueiro da Aldeota para ir lá no Bom Jardim, mas sim um motoqueiro do Bom Jardim para entregar no Bom Jardim e fazer a economia girar lá. E o mercado virtual, que é um mercado virtual, né, digital, onde vão ser cadastrados comerciantes, empreendedores ou autônomos, para que eles possam fazer suas vendas pelo digital. E a gente está acelerando para esses negócios saírem aí até agosto e poder ajudar essa economia a girar. Sobre a pergunta do Fábio, que é ir para o mundo, a gente ainda não está totalmente pronto pela Somos Um, porque a gente ainda precisa criar mais corpo, a gente tem consciência disso. Mas, por exemplo, a gente hoje é representante da União CE. União CE é vinculada à União BR, que é um movimento criado durante a pandemia no Brasil inteiro. E aí, dentro dessa, hoje mesmo, agora, nesse momento, está tendo reunião, a Natália, que trabalha com a gente na Somos Um, está participando da reunião, toda quinta-feira tem trocas. Então, a gente está levando o que está fazendo no Supera Fortaleza, o desafio, uma série de coisas, essa parceria com o Banco Palmas, e acaba que outras cidades e outros estados, assim, essa semana eu recebi ligação de 2 pessoas do Brasil, olha, eu quero a experiência de vocês, a gente manda a apresentação, manda o que está fazendo, e eles vão replicando. Então, a gente já teve algumas reuniões com alguns estados para essas ações serem replicadas. E isso, assim, gente, não é nosso, a gente está fazendo, mas é para o mundo inteiro. Se a gente tiver pessoas do Brasil querendo saber como faz isso, a gente dá o passo a passo, a gente dá todo o planejamento para a pessoa replicar, porque isso é para ser replicado mesmo, para ser escalável, né? E aí, mas a gente pretende, sim, com a Somos Um mesmo, ir para o Brasil, mas não agora. Quem sabe, né, Fábio? Você pode começar em São Paulo, uma Somos Um. Bacana, os negócios... Depois a gente vai chegar lá em Bali com a Débora também, né? Aí vamos se espalhando. Depois o negócio vai crescendo e vai se espalhando, né? Então, bacana. Então, assim, a Alice está aqui, né? Está no front, digamos assim, está aqui localmente. Só que a Débora, por outro lado, né? Cearense, fortalezense. Você é fortalezense, né, Débora? Você é nascida em Fortaleza mesmo, né? E é porque às vezes tem uns cearenses que gostam de nascer em São Paulo e vir para cá, né? Então, vai que, né? Só que ela tá lá em Bali, né? E aí a Débora, primeiro, é apegadíssima a Fortaleza, então tem negócios aqui, tem iniciativas aqui, só que precisa tocar muito disso à distância, né? Então, teve com gente no Startup Weekend Online, teve com gente no Hackathon também que a gente fez como Nini e como Grow. Então, ela fica muito ajudando à distância, né? Como que tem sido, Débora, um pouco dessa tua experiência de gerar impacto à distância? Porque me parece que negócios de impacto são tem muito calor envolvido, né? Então, tá próximo, tá pertinho, é um fator muito determinante para a realização da gente que, às vezes, tem acesso a essas iniciativas, né? Mas como que tem sido a experiência para você cuidar disso à distância? Que tipos de práticas bacanas você tem visto em outros lugares do mundo também, por essa sua vivência, por essa sua rede de contatos
internacionalizada, digamos assim, né? Então, como que tem sido? O que você pode falar para a gente de bacana sobre isso? Assim, acho que, né, aquela pessoa não querendo ser chata, mas já sendo, tá à distância para mim não é uma coisa nova, né? Porque, como eu falei, desde 2013 que eu trabalho com essa área. Então, assim, desde 2013 que eu, com todos os empreendedores que eu trabalho à distância, porque eu nunca tive a oportunidade de ser presente. Então, assim, eram fundos mundiais que estavam uma base em Washington e aí você tinha que atender o mundo. Então, eu tinha um cliente, eu chamava de cliente que era para todo mundo sentir que era um negócio. Então, eu tinha empreendedores na África, em Moçambique, não tinha nem sinal onde eles estavam, tinha no Quênia, tinha aqui na Indonésia na época, tinha muita gente na América Central. Então, assim, sempre as relações, obviamente, tinham contato físico, a gente tinha que garantir que cada negócio, né, a gente fazia todo o processo de análise e ir em campo para garantir que estava ok, né? Como eu falei, aqueles indicadores. Mas, assim, para mim, a experiência de estar à distância sempre foi parte da minha vida, né, profissional. Então, desde 2013 que eu me relaciono sempre com as pessoas à distância, a gente tem que tratar temas, às vezes, até delicados demais à distância. Então, no caso, digamos que eu já sou íntima com essa relação, né? Quando o Skype caiu em 2003, era a pandemia já naquela época, porque era todo mundo desesperado, porque caiu e o mundo se acaba. Mas eu acho que, assim, o que eu vejo agora que é legal é que em Fortaleza, que era um lugar que eu tinha uma certa dificuldade de fazer qualquer coisa, porque eu tô aqui, as pessoas não queriam receber você se não fosse em pessoa, as pessoas não queriam, tipo, eu nunca pude dar uma palestra em Fortaleza porque eu nunca tô aí, né? Então, para mim tem sido muito gratificante poder conversar com mais pessoas agora, porque essa questão de fazer esse tipo de palestra online está acontecendo, esse tipo de debate online, então, para mim isso tem sido legal. E, como você falou, teve o Startup Weekend Online, eu sou também, tem outras iniciativas, tem uma iniciativa da Pepsi com a OEA, Organização dos Estados Americanos, que dá prêmios para jovens em toda a América Latina e Caribe. Eu também faço parte da rede deles como mentora. Então, assim, mas como eu estou falando, são coisas que já vinham de antes, né? Então, o que é legal para mim é que outros cantos que eu já dava, vamos dizer, uma certa atenção antes, agora eu estou tendo que dar mais atenção para Fortaleza e mais atenção para o Ceará, porque as pessoas estão sendo mais receptivas a esse tipo de comunicação. Então, o Startup Weekend Online para mim foi maravilhoso, porque eu era a mentora da madrugada. Então, quando eu estava desesperado durante o dia, eu estava calmamente dormindo. E quando as pessoas estavam desesperadas, porque era 2 horas da manhã e elas estavam enganchadas, e pelo amor de Deus, o que eu faço? Ligava para mim com um sorriso de dente a dente, com o sol reluzente, de biquíni. Vamos lá, povo! Assim, empolgada, porque aqui era 10 horas da manhã e aí era 11 horas, eu era pirando e eu, tipo, energizada, porque não era 10 horas da manhã, estava de boa. E para mim foi gratificante porque eu consegui dar um alento para eles naquela experiência que eu sei que não é fácil, essa experiência de relâmpago como Startup Weekend. E eu pude dar um alento para eles numa hora que eles estavam enganchados e eu estava bem ainda com ideias. Mas, assim, foi muito legal essa experiência, tem várias coisas acontecendo. O que eu achei legal dessas iniciativas é que as pessoas não se prenderam ao fato de que agora não podia ser feito em pessoa, né? Então, eu sei que o Startup Weekend é uma coisa que é em pessoa, a iniciativa da Tiziana normalmente seria em pessoa presencial, e o que eu achei legal foi a rápida adaptação de todo mundo. Não dá para fazer em pessoa, não vamos não fazer, vamos arranjar uma maneira de fazer. E fizeram, e a gente está vendo os frutos agora, né? Inclusive, como eu falei, tem essa outra iniciativa que eu sou jurada, a ideia era que fosse em Bahamas. Infelizmente, eu estou muito triste de não poder ir para as Bahamas ser jurada, mas eles não vão deixar de fazer. Então, vai ter um momento, vai ser ao vivo, vai ser cada um na sua casa, mas vai acontecer. A gente vai ter a América Latina toda conectada para dar esses prêmios e receber as apresentações ao vivo dos empreendedores que já estão trabalhando, acho que são 4 ou 5 meses que eles estão trabalhando só nesse processo para essa uma competição, né? Então, assim, o que eu achei legal é não vamos nos deter por questões, né, tecnológicas ou físicas. Então, isso tem sido gratificante e eu consigo conversar com mais pessoas do que antes, né? Para mim é bem legal.
Mas Débora, coisas do mundo, né? Eu não tenho esse tema, desculpa. deixa eu falar antes. Eu estou escutando o teu áudio razoavelmente bem, para mim tá ok, mas falaram aqui no chat que tá um pouquinho baixo, então se você puder ficar aí um pouquinho mais perto do... ou colocar o fone, talvez ajude também. Enquanto você coloca o fone, eu acho bacana porque, para quem não conhece a Débora nunca morou, de fato, em Fortaleza, né? Então ela tá sempre... Quando a conheci... Eu morei 3 anos, 2 anos aí, deixa de ser... 2 anos eu vou... Pergunte à minha mãe. Existem provas. Né? Mas você entendeu, né, o ensejo, porque tu tá sempre... Eu te conheci, você já tava em Bali, então você meio que passa, que é aquela temporada que você passa por aqui todo ano, mas é engraçado, né? Você nunca teve tão presente nas programações em Fortaleza como agora, né? Mas para já puxar você ainda não falou da parte global da coisa, mas eu já vou puxar uma pergunta que aí você já complementa, né? Vários setores da economia tradicional, da economia velha, né? Eu usei o Nova Economia por causa do contato que eu tive com o assunto com a Tice, né? Ela que puxou esse nome, esse tema lá no Retoma Ceará. Mas, assim, vários setores da economia eles têm passado por uma transformação digital muito forçada, né? Então, o pessoal não tem muita alternativa. Quem não consegue migrar em maneira nenhuma está sofrendo as duras penas, e quem conseguiria migrar e estava adiando isso por preguiça, por descrença, enfim, por algum detalhe superficial, está sendo empurrado, né? Então, a gente aqui, por exemplo, hoje, a gente podia estar fazendo live desde sempre. Só que, a gente prefere o pessoal, a gente tem crenças que faziam a gente acreditar que uma experiência física era mais bacana. Então, a gente foi empurrado para adotar isso, e a gente aqui, os 3 aqui que estamos envolvidos, a gente consegue lidar com isso bem. Mas, puxando para essas experiências que você tem fora, que você escuta fora, Débora, como que essa corrida de uma transformação digital forçada, né, tem afetado os negócios de impacto, né? Como que os negócios de impacto têm mudado com essa transformação digital forçada? E se você quiser citar algum exemplo global que você conhece ou que você tem algum contato, fica à vontade também. Léo, eu acho que assim, o mudado é como tu falou, né? Tem essa questão de que, de repente, nós nos vemos dentro dessa realidade e não tem outra. Então, assim, a Indonésia, ela é engraçada porque ela também é muito como o Brasil, muito como Fortaleza. Então, as pessoas amam se ver e, pelo amor de Deus, tipo, nenhuma conversa pode acontecer se não for fisicamente uma criatura do lado da outra. Então, de repente, a gente também passou por isso aqui, como é que a gente tem acesso, e esse é o trabalho com muitas pessoas que estão, além de... vamos dizer, de uma renda abaixo, elas estão em locais que às vezes não tem sinal, porque elas estão em ilhas remotas e tudo isso. Então, elas se viram forçadas, de repente, a também socializar e ter que conversar. Então, assim, o que a gente viu aqui na Indonésia, a adaptação que a gente teve que fazer para continuar trabalhando com as pessoas que a gente normalmente iria visitá-las, né? Quando eu falo visitá-las, eu tenho que ir para outra ilha, pegar um avião ou 2 e 2 barcos, né? Não é uma coisa que eu posso pegar e ir. Aí a gente voltou. É engraçado porque assim, alguma coisa a gente voltou para trás. A gente, um pouquinho, senão é difícil, então a gente voltou para o telefone. Aquele amigo que você tecla o número e liga. E a gente, porque é aquela coisa, eu sei que se eu ligar para o telefone dela, vai dar o sinal. Se eu for tentar falar com ela na câmera, não vai dar certo. Então, a gente meio que fez uma volta para trás, né? Aquela ferramenta que a gente tinha esquecido, que era o telefone, a ligação normal, a gente voltou. Em outros cantos, dependendo, eu acho que depende muito do setor econômico com que você trabalha, o extrato, né? Que se você está muito, muito abaixo, no médio, em todos os lugares, a Tiziana apontou isso muito bem, que pessoas ficaram sem renda, então elas caíram ainda mais, vamos dizer, nesse sentido econômico de acesso a capital. Então, algumas pessoas, a gente já viu que elas tiveram até que vender celular para ter dinheiro para comprar comida, alimentos, necessidades básicas. Então, a gente
Tem dois movimentos. Tem um movimento de quem continua tendo acesso, começa a entrar nesse âmbito virtual, ver mais assim as ferramentas populares, Instagram Live, Facebook, então a gente consegue passar informações de conteúdo que a gente passaria pessoalmente por ali, e um outro segmento que não consegue, por questões de que estão longe, que não tem sinal, e o sinal não vai chegar, né, de hoje para amanhã, porque são questões de infraestrutura, que continuam sem, e a gente tenta ver o que pode fazer, que no caso é uma ligação normal. E o terceiro, que são pessoas que realmente, por necessidade, ficaram sem nada. E essas pessoas é que têm sido as mais difíceis da gente continuar o contato para, né, como a Tiziana falou, a gente teve que, em alguns momentos, em alguns lugares, dar assistência de alimentos e toda essa questão emergencial, porque as pessoas ficaram sem opções. E muitos lugares que eu trabalho, tanto aqui como aí, são locais que dependem de turismo. Então, não tem turismo, não tem renda, as pessoas não têm uma resiliência financeira para poder entrar nas poupanças, essas coisas que a gente normalmente entraria quando a gente fica sem renda. Então, toda essa parte de educação financeira básica, a gente tem que dar de alguma outra maneira. Então, pega o telefone, liga, pega a vizinha, porque os vizinhos ainda se relacionam, né, nesses locais assim, chama lá, e fulano, você lembra aquele orelhão que tinha no meio da rua, que você chamava a mulher? É tipo isso, você acha a pessoa que é o orelhão do bairro, e manda chamar. E aí, de um certo lado, eu voltei para 2000 sei lá qual era o ano, quando a gente tinha um molecular, né, que era o rapaz, um moleque que ia sair correndo para chamar o povo. Mas o molecular, ele é fantástico. No caso, a gente tem algumas Ibo celular, que Ibo é senhora aqui, né? Então a Ibo vai e chama as amigas para poder falar todo mundo. Mas assim, como eu te falei, globalmente o que a gente vê é uma aceleração, como você falou, as pessoas adotando essas novas ferramentas, nem novas, né, que já existem, as ferramentas correndo muito rápido e possibilitando a gente a fazer essa coisa híbrida, né? Algumas pessoas podem estar aqui, eu vou estar de longe, eu consigo me fazer presente a elas. E isso é legal. E alguns modelos que dependem no digital, como aqui tem ele é iFood, ele é iDinheiro, ele é Uber, ele é tudo, e ele tem crescido bastante porque as pessoas dependem muito deles, né? Então, assim, todo mundo migrou para ele, quer dizer, todo mundo já tinha migrado e ele ficou ainda mais potente nesse sentido. Então, você vê um certo, vamos dizer, crescimento nessa área, né? Para quem tem ainda acesso às tecnologias e às ferramentas, como esse gato aqui, celular. Débora, eu não sei se você está ligado no seu tempo, mas a gente está já no teu limite, né? Você tem que já pular para outro compromisso. Eu ainda tenho uma pergunta, eu ainda tenho um papo com a Tice, mas a Tice está mais tranquila, então eu queria deixar para caso você já queira se despedir, mandar um alô para a galera. Fala para a galera onde que o pessoal pode acompanhar mais do teu trabalho, né? Fala aí sobre onde a gente pode encontrar a Intention Ventures e deixa a tua mensagem final e aí eu continuo com a Tice já. Fala. Tá. Léo, obrigada, e obrigada por me dar um tchau aqui antes, porque vou deixar um mini spoiler, nós vamos ter agora, né, quando acabar com a Tiziana, quem quiser entrar, nós vamos ter chama Meio Ambiente em Série. Posso dar, Léo, spoiler? Pode sim. Tá. É uma série que a gente criou com a Intention Ventures e o Instituto Verde Luz, que é de Fortaleza, o Instituto Verde Luz faz um trabalho muito bonito na parte ambiental, e a gente está explorando as nossas ligações, né? Tanto trazendo coisas que a gente pode trazer de fora, como a Intention, e o Verde Luz trazendo toda a experiência que eles têm, que é tão linda aí em Fortaleza e no estado do Ceará. Então, Meio Ambiente em Cena, a gente tem 4 episódios da série. O primeiro foi sobre ativismo ambiental, o segundo, que hoje, vai ser sobre os encantos da conservação marinha. Então, assim, se você está com aquele vácuo do Tinder na sua vida, não se preocupe, porque hoje você vai se apaixonar por algum dos 4 animais marinhos que a gente vai conversar. Eu não vou dizer quais são, porque eu quero que as pessoas, né, vão para se apaixonarem. E certamente um deles é o tubarão-baleia, né? Evidentemente que não podia faltar, né? Então, nós vamos trazer 4 especialistas que trabalham com conservação marinha, tanto na Indonésia como aí em Fortaleza, para conversarem. E no próximo, o tema ainda está incerto, e o último, que vai ser extremamente picante, aí eu já deixo a Tiziana convidada
para assistir, vai ser meio ambiente contra a economia, ou é economia contra o meio ambiente, ainda não decidi, mas é aquele... Polêmica. Eu quero que role uma sapatada ao vivo, alguém jogando sapato no outro, mas a ideia é ter um debate, porque a gente sabe que existe esse embate entre economia, meio ambiente, e a gente quer um mundo melhor, e como é que a gente lida com os dois. Nós temos o Instagram da Intention, eu confesso que eu não posto muito do meu trabalho no Instagram, mas eu estou tentando ativamente mais, então tem o meu Instagram, debora.lilienfeld, que é onde eu estou tentando postar mais coisas do meu trabalho, que ultimamente anda parado, mas quando eu voltar às atividades de campo, eu tento postar quando eu estou com as comunidades aqui, né, para as pessoas verem um pouco de como é, mas eu acho que o convite que eu deixo, Léo, é para quem quiser conversar comigo ou com a nossa equipe, assim, aquele papo, né, conversar, tiver ideias. Eu acho que a razão por que eu criei a Intention em Fortaleza foi, eu digo que é uma maneira de emborcar, né, tudo que eu tinha feito antes em vários locais que eu trabalhei, como que eu emborco a minha experiência e trago para aí, e como que, depois de emborcada, eu encho esse copo e trago para cá. Né? Então, eu falo da brincadeira de como o Ceará e Bali são tão próximos, pelo menos para mim, porque eu tenho tanto equipes aqui como equipes aí, graças a Deus as duas são maravilhosas, e eu crio esse link entre as duas equipes. Né? Então, minhas duas equipes já se conheceram virtualmente, eu tento sempre trazer experiências que eu vejo, no Brasil eu vi isso aqui assim, 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 aí trago para cá, mas em Fortaleza a gente vê, né? Então, esse intercâmbio, para mim, é uma das coisas que mais me motiva, e eu deixo esse convite para todo mundo que queira conversar, enfim, bater papo, né? Porque o Léo já sabe que eu falo demais, que ele me deu 30 segundos para terminar e eu ainda estou conversando aqui. Mas, enfim, é isso aí, gente. E muito obrigada, Tiziana, é um prazer te conhecer, saúde. É um prazer te conhecer virtualmente. Eu espero que ou você venha para cá visitar, ou eu vá para aí em breve, para que a gente possa conversar mais sobre esses temas que são tão próximos dos nossos corações, né? Tá bom, prazer também, né? Espero que a gente se encontre pessoalmente aí. Ótimo, com certeza. Com certeza. O convite está aberto. Eu queria compartilhar desse encontro em Bali também. Pode vir, vem todo mundo. Débora, então, valeu. Você deve já sair, né? Então, obrigado pela presença, que te dá a chance de se despedir com calma, né? Porque eu sei que está corrido. Mas agora eu vou continuar com a Tice. Tice, vamos lá. Bem que me falaram quando eu montei a lista de convidadas, né? E coloquei você e a Débora, o pessoal falou: ixi, rapaz, você pegou duas que falam bastante. Então, 1 hora talvez seja pouco. Mas isso para mim, putz, tá longe de ser um problema. Eu acho bacana porque a conversa fica bem orgânica. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Tício. Você, como está baseado aqui, né? Você tem os negócios, tem a Somos Um, tem a Cerrolim Engenharia, você consegue tem uma estrutura, tem um time maior, tem planejamento, tem várias pessoas trabalhando com você também na tua frente de atuação aqui, né? Então, tu consegue ter planejamento, cronograma. Então, eu estou sempre ali conversando com a Michelle, né? O jeitinho Somos Um. Tem que estar cronograma, tem que estar organizado, tem que estar tudo bem endireitadozinho. E eu acho que isso normalmente é bacana porque a gente consegue ter uma previsibilidade das ações, a gente consegue ter uma visão de futuro, às vezes, um pouquinho mais clara, né? Então, eu vou chamar de curto prazo, né? Curto e médio prazo. Mas como que você vê as mudanças, né? E é uma pergunta parecida com a que eu fiz para a Débora, né? Como que você vê que as mudanças nesse setor 2,5 para o restinho de 2020, para o restinho de 2021? Porque eu sei que acho que setor nenhum da economia estava pronto, porque a gente viveu, né? Porque a gente ainda está vivendo, e que não tinha meio que como se preparar bem para o que está acontecendo, né? Mas que as mudanças foram forçadas, as mudanças de transformação digital, de modelo de negócio. Então, essa crise, talvez, humanitária, né, digamos assim, talvez sendo um pouco dramático, pode acender essa necessidade, esse lado mais humano de muitos negócios, de muitos empreendedores, né? Então, como que você vê uma mudança positiva para o setor, né, para esse setor que vocês estão inseridas, ainda em 2020, em 2021, quem sabe até 2022? Vou chamar de curto e médio prazo.
Léo, é o seguinte, eu acredito, isso é uma coisa, é uma crença minha, tá? Não estou dizendo que é a verdade absoluta e cada um vai pesquisar e ver o que acredita, mas eu acredito que a gente, espiritualmente, está vivendo um momento de transição planetária. Tem isso em tempos e tempos da humanidade. E esses momentos é aquele que a máscara cai, o tapete voa e tudo que está embaixo do tapete aparece, não tem nem assim um espacinho para guardar porque o tapete voou, entendeu? E aí tudo que está construído e que não está no fluxo e que não está contribuindo, ele vai precisar ruir. E a economia, esse capitalismo tradicional, vamos falar assim, né, que a gente está vivendo, ele está aí mostrando que não conseguiu ainda resolver o problema. O livre mercado é massa, eu acho que tem que ser assim mesmo, mas as pessoas precisam expandir a consciência para utilizar esse instrumento que é muito bom para mudar o mundo, para gerar impacto, para diminuir a desigualdade social, para tirar as pessoas da pobreza. E aí, o Prembaba me ensinou uma coisa, uma analogia do pêndulo. Imagina um pêndulo quando ele está muito numa ponta, né? Muito no extremo. Quando você solta o pêndulo, ele vai para o outro extremo. Ele não vai para o meio, ele vai para o outro extremo e depois ele vem buscar um equilíbrio, ele vai procurar o equilíbrio. E aí, o que eu vejo? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo que na parte econômica a gente estava com o pêndulo no extremo, que não dava mais, como o Papa falou, né? A gente não dá para ter saúde num mundo doente, basta olhar para o lado e ter um pouquinho de coragem de olhar, porque tem gente que olha e não vê, né? Porque não quer ver. Mas a gente vai precisar fazer alguma coisa. E tem coisas que não dá para ser de leve, não tem coisas que, não, isso aqui vai se ajustando, não dá, tentou-se se ajustar. O mundo não tem mais tempo, a humanidade não tem mais tempo. E aí o pêndulo foi lá para o outro extremo, com uma pandemia dessa que fecha tudo, ninguém produz, ninguém lucra, ninguém faz nada, entendeu? No outro extremo, que também não é sustentável. Então, eu percebo que se a gente... Toda crise também tem uma oportunidade de aprendizado, de melhoria. Eu acredito que todos os desafios que chegam para a gente é porque a gente precisa aprender algo, e quanto mais rápido a gente aprender, mais rápido a gente vai sair dessa. Quanto mais apegado a gente estiver aos modelos antigos, mais difícil vai ser. Então, eu acredito que esses próximos 2 anos a gente vai estar buscando esse equilíbrio desse pêndulo, sabe? Esse 2,5 mesmo, esse equilíbrio da economia. Os empresários que não têm o costume de cuidar dos seus colaboradores, né, vão precisar fazer, nem que seja para ter a força de trabalho. Então, esses momentos a gente acaba, se você não, aquela coisa que eu falei, se você não faz por consciência, você vai precisar fazer por sobrevivência. Se eu não cuido dos colaboradores por consciência, eu vou precisar fazer por sobrevivência, porque senão eles vão adoecer e eu não vou ter quem produz o meu produto. E aí, quando a gente fala de novo normal, por exemplo, a minha esperança, o meu sonho é que esses aprendizados que a gente esteja fazendo, mesmo que seja por sobrevivência agora, eles se tornem um novo normal, entende? Ele sabe aquela mudança de hábito que a gente faz e que entra e que vai? Porque a gente começa a ver os resultados? E aí, essa é a minha esperança desse movimento. A gente viu eu não sei se você assistiu, ou quem está aqui teve o prazer de ouvir o professor Muhammad Yunus agora, uns dias atrás, no No Going Back, que ele falou para o Brasil, e uma das falas dele foi exatamente essa. Eu até me emocionei na hora, porque eu falei, tem gente me chamando de louca por aí, porque eu falei isso, mas tá aí o Yunus falando a mesma coisa. Eu falando que a gente não ia sobreviver enquanto espécie, se a gente seguisse esse caminho, né? Pelo planeta, a gente já tá vendo as catástrofes, pela desigualdade social, por tudo. E ele falou, alguém perguntou quando era que a gente ia voltar ao normal, ou o que ele achava quando voltasse ao normal, alguma coisa ele falou de novo normal. E ele falou, a gente está tendo a oportunidade de desviar um caminho suicídio. Se a gente voltar para o normal antigo, aquele caminho era suicídio, é um abismo na frente. A gente está tendo a oportunidade, a pandemia veio para dar uma oportunidade para a gente desviar o caminho, e ele ainda disse mais, ele disse, eu acredito que seja a última oportunidade que a gente tenha para conseguir rever o que a gente anda fazendo com o planeta e com as pessoas, para conseguir sobreviver enquanto espécie, entende? Então, o desafio é para os líderes. Eu costumo dizer que se os líderes, quando eu falo líderes, eu falo das ONGs, iniciativa privada, iniciativa pública, de todos os setores, né? Universidades também.
se todos olharem para o propósito, para o problema, né? Criar um propósito em cima disso, de resolver esse problema, e doar os seus talentos, e a gente se complementar, sair do jogo de acusação de que a culpa é de um, a culpa é do outro. Tem uma mandala na Somos Um, que eu apresento quando a gente vai apresentar, né, no institucional, que é um coração no meio com propósito, aí público, privado, ONGs, universidades, sociedade civil. Todas as nossas ações, todas essas que eu falei para vocês, como vocês ouviram, tem parceria público-privada, alguma universidade, Unifor, não sei mais quem, tarará, e pessoas da sociedade civil e alguma ONG. Porque a gente acredita que a união faz a força. Nesses próximos anos, a gente vai ter muitos desafios. E nenhum setor vai conseguir resolver isso só. É impossível o governo resolver só, ou a iniciativa privada resolver só. Então, a gente vai precisar se unir. E o que a iniciativa privada pode fazer é diferente do que o público pode fazer, que é diferente do que a universidade pode fazer, mas eles se complementam, entende? Então, o desafio para esses próximos 2 anos é a gente conseguir expandir a consciência, colocar os nossos dons e talentos a serviço, fazer parcerias, ver quais os problemas sociais estão ligados com o meu propósito, ou com o meu core business, ou, enfim, com alguma coisa que eu tenho talento, que eu posso fazer. E não interessa o tamanho do impacto. Tem gente que tem empresa pequena que gera impacto no bairro. Ok, lindo, massa. Tem gente que consegue fazer isso numa escala maior. Mas o fato é que todos vamos ter que fazer. Todos vamos ter que nos unir. E esses próximos 2 anos, eu vejo uma aceleração dessa consciência, né? É um catalisador, na minha opinião, é assim, a pandemia veio como um catalisador, tanto de consciência, como para os negócios de impacto. Eu vejo negócios que estavam andando num ritmo e que agora na pandemia aceleraram. Nós mesmos, nós somos botamos quente nos negócios de impacto que a gente estava acelerando para ganhar tempo, para ir logo para a rua. A gente está começando a acelerar as vilas para sair logo, ou seja, já existe um movimento dessas empresas, né, e dos negócios de impacto que estavam em um ritmo, assim, correr. Sabe aquele senso de urgência? É um senso de urgência, porque não dá, gente. A gente não vai conseguir resolver se a gente não se mover, se a gente não se colocar como protagonista, se a gente não fizer autorresponsabilidade. Somos todos responsáveis. Você que está ouvindo a gente, como é que você pode usar qual o seu talento, como é que você pode usar ele a serviço do seu vizinho, do mercadinho da esquina. Eu adoro dar consultoria, vou oferecer para o mercadinho da esquina da minha casa, sei lá. Qualquer coisa, mas a gente vai precisar, todo mundo, nesses próximos 2 anos, se mexer. É muito desafio pela frente. Bacana. É uma mudança que realmente vai mexer com muita coisa, vai mexer com muitas áreas. Isso que a Débora falou de hoje, ela está mais presente em Fortaleza por essas ferramentas digitais estarem sendo mais aceitas, né? Eu acho que muitos aspectos que talvez as pessoas não prestassem tanta atenção, né, vão sendo trazidos à tona. A gente vai... Aquela linha que você falou, né, a linha que divide o tipo de negócio vai ficando cada vez mais tênue, vai ficando cada vez mais borrada, né? Então, ONGs começam a monetizar por conta própria, negócios tradicionais começam a se aproximar de negócios 2,5. Então, a ideia é que realmente a gente consiga fazer uma transição para onde a gente não precise dividir, né? Um negócio tradicional, focado no lucro, aquela coisa meio vilanizada às vezes, né? E os negócios bonzinhos, os negócios de impacto. A ideia é que a gente perca um pouco dessa visão, né? Que os negócios sejam todos focados e pensando em soluções para as pessoas, as necessidades das pessoas, que a gente consiga realizar as nossas atividades, que a gente consiga vender o nosso móvel na nossa loja de móveis, a gente consiga vender um carro na concessionária, mas também trazendo impacto de alguma maneira, né? Como você falou da própria Serrolim. Beleza, o negócio é construção, mas que dores as pessoas têm dentro desse âmbito e como que a gente pode ajudar a causar impacto nisso, né? Então, eu acho que isso é bacana. Então, de repente, uma concessionária consegue tratar de problemas de mobilidade, que lojas de imóveis conseguem se envolver com acesso à moradia, com moradias mais dignas, enfim. Eu acho que a gente vai descobrindo como que a gente pode se conectar com esse lado, sem querer puxar o saco, né, com esse lado de negócios mais humanos,
e trazendo isso um pouco para as nossas realidades, né? Então, eu acho que, por isso que eu quis colocar esse tema em pauta aqui nas lives do Nina, porque eu acho que não é algo que a gente vai ter mais o privilégio de não saber o que é, ou de não entender, né? Eu acho que agora precisa entrar realmente no nosso vocabulário, eu acho que a gente precisa se aproximar, a gente precisa participar e vivenciar ações dentro de negócios de impacto, como que a gente conseguir, seja de maneira convidada, como eu fui lá no desafio, seja como participante, como a Nathalie, por exemplo, participa de algumas ações aceleradas pela Somos Um, né? Ou criando as nossas próprias iniciativas, né? Como empreendedores, como intraempreendedores, quando for o caso. Então, eu acho que hoje eu fiz a minha parte, né? Trazendo um pouquinho dessa discussão para a audiência do Nina também, né? Então, a gente se orgulha de ter lá no Nina algumas ações que, embora o Nina não seja um negócio de impacto, a gente tem ali as nossas ações que buscamos nos aproximar de um pouco dessas iniciativas como as que a gente já conversou tanto hoje, né? Então, Tícia, por enquanto é só. Eu quero deixar para você também o mesmo espaço para você comentar onde o pessoal pode acompanhar mais sobre a Somos Um, sobre o que você anda fazendo aí por Fortaleza junto com a turma da Somos Um, e deixar aí uma palavra final para se despedir da nossa audiência. Então, onde vocês podem acompanhar o nosso trabalho que a gente vem fazendo. Somos um CE, o nosso Instagram. O meu é Tiziana RQ. Tem o da Serrolim Engenharia também. Movimento Supera Fortaleza. E União CE.org. São muitos, viu, Léo? São muitas ações. Faz parte. E a ROC, que é a nossa agência digital, que se vire para poder dar conta. A da Serrolim Engenharia é SG, mas os outros são a ROC, aí eles ficam loucos lá para dar conta das coisas. Mas eu queria aproveitar e fazer um convite para as pessoas, que amanhã é Dia dos Namorados. E aí, o Marcos Lessa vai fazer uma live do Dia dos Namorados, e o Marcos Lessa é incrível. E no canal dele do YouTube, às 20 horas. E a Somos Um vai doar uma marmita para cada pessoa que acessar a live. Então, vai lá, assiste, porque além de você se divertir, você ainda vai estar ajudando a distribuir marmitas pela periferia da cidade. E no sábado, ele vai ter uma entrevista com a Geritza, tem no Instagram dela, às 11 da manhã. E também, quem entrar, a Somos Um vai estar distribuindo marmita para a quantidade de pessoas que participarem. Então, esse já é um impacto que você pode gerar. Se divertir e ainda ajudar a pessoas receberem marmita. Não deixem de estar lá com o Marcos Lessa. E eu acredito muito nessa mudança que está acontecendo. Eu acredito muito, as pessoas que chamam de utopia, né? Eu acho que ninguém fez diferença no mundo se não pensou utopicamente. Tem um livro que eu gosto de citar que chama Originais, Como os Inconformistas Mudam o Mundo. E todos foram utópicos. Mandela foi utópico, Yunus foi utópico, Martin Luther King foi utópico. E as pessoas diziam, mas como? Você tá não sei o quê? Então, assim, hoje a gente já tem lideranças no mundo inteiro para colocar... Natália, coloca aí os Instagram que eu falei, eu tô vendo que tu ainda tá aí, para poder facilitar o acesso das pessoas, por favor. Então, eu não consigo acreditar em sair do canto da onde a gente está, da comodidade, enfim, sem uma utopia. A utopia faz a gente estar sempre andando, sabe? Então, eu já fui mais chamada de utópica e louca, no começo, quando eu comecei a falar sobre isso, de comunista também, de tudo que é nome que vocês pensarem, mas a gente acredita sim que a mudança está chegando, a gente está vendo aí pessoas no mundo inteiro falando sobre isso, os países que são liderados por mulheres, Nova Zelândia, Holanda, estão tendo reações completamente diferentes na Covid e muita sensibilidade para os negócios de impacto e transformando a economia através dos negócios de impacto, com políticas públicas para negócios de impacto. Então, como diz Yunus, no going back.
não tem volta. É uma mudança estrutural e que agora a gente está falando do novo, mas em pouco tempo vai ser o comum e a gente vai ter que inventar um outro novo, entende, Léo? A gente vai ter que inventar novos formatos, porque a gente está sempre evoluindo e se desafiando. Então, eu agradeço muito, Nina Hub e o Léo, por ter me convidado para, enfim, oportunizar, ser instrumento dessa fala. Eu, quando conheci esse modelo de fazer negócio, eu falei, gente, eu vou usar o meu talento de comunicação para falar para todo mundo ouvir isso. Porque enquanto cada pessoa numa mesa de restaurante não souber o que é negócio de impacto social e pensar que pode fazer diferente, eu não vou me aquietar. Então, aqui eu estou colocando o meu propósito mais uma vez em movimento. Obrigada, Léo. Ah, valeu. Isso que você falou da mudança, né? Poxa, é um estado constante de mudança, né? Eu acho que o que talvez seja o nosso problema é que essas mudanças acontecem tão devagar que elas acabam acontecendo em pacotes, né? Elas acontecem realmente com alguns marcos, mas se talvez as mudanças fossem mais constantes e mais ágeis, talvez a gente nem sentisse tanto, né? Talvez fosse um processo tão orgânico que a gente se adaptasse. É que nem mudança de temperatura, né? Você vai mudando a temperatura ali de pouquinho, você se acomoda, você não vê essa ruptura grande. Mas aí eu também não sei se o bom é a ruptura para mostrar que mudou. Eu fico em cima do muro. Eu não sei se uma mudança gradual é benéfica ou se o bom é mudar não quebrando tudo no sentido de derrubando paredes, mas mudanças que são mais marcantes para as pessoas verem e sentirem que de fato houve uma mudança. Eu acho que depende muito aí dos momentos que a sociedade está vivendo, depende muito das pessoas que são envolvidas na mudança. Às vezes, mudanças muito simples as pessoas não percebem. Às vezes, a mudança é simples, mas tem uma grande ruptura, né? Vou te interromper, porque tem coisa que está tão enraizada que houve uma ruptura muito drástica. Vamos fazer uma analogia aqui, para fechar. É uma árvore dessa largura, muito forte, com raízes muito profundas. Se você der uma machadinha nela, você precisar derrubar ela, que não é o ideal, certo? Mas é só porque as raízes e a força da árvore me remete a isso. Não vai acontecer nada. Mas se for uma árvore invasora e você precisar tirar ela, como é que você vai fazer? Você não vai lá dar uma machadinha, tal. Você vai ter que pá nela para ruir mesmo, entende? E esse modelo de economia, ele está muito enraizado, é muito estruturante. Tem muitos empresários que são considerados com visão, que tem empresas enormes que não fazem ideia do que a gente está falando, entendeu? Então, assim, é preciso isso chegar para todas as pessoas, para as organizações, entende? E aí eu acho que é isso, não dá para fazer isso lentamente. Essa mudança específica, ela precisa ser, tipo, de uma ponta do pêndulo à outra e depois a gente encontrar um equilíbrio. Bacana. É isso. Galera, toda quinta, nesse mesmo canal, mas não nesse mesmo link, a gente traz para vocês a programação de live do Nina Hub. Próxima semana, a gente está aqui no mesmo horário, a gente vai bater um papo sobre educação, né? Como que a educação mudou nesse período. Então, vou trazer alguns amigos professores universitários para a gente bater um papo sobre isso. Então, mais uma vez, eu agradeço a presença da Tice, o apoio e a parceria de todo mundo da Somos Um. É sempre muito bacana poder trabalhar com vocês. Tice, na próxima live com você, a gente faz um minuto de mindfulness para respirar, para relaxar. Né? A gente não fez, É porque as reuniões da Somos Um, a gente começa fazendo um minuto de silêncio para a gente chegando com presença, né? Para desligar do anterior, né, e conectar com o que vem, né? Então, é isso. Gabi, pode encerrar a live. A live vai ficar no canal do Nina, pessoal. então vocês podem acessar depois. Então, estamos aqui só esperando encerrar. É isso. Obrigada, gente.